Oi, meus amores! Hoje nós vamos finalizar, né, o nosso tapete soberano, certo? Na primeira aula a gente veio trabalhando até o primeiro bico, agora a gente vai finalizar ele. Antes da gente começar a nossa aula, eu quero convidar vocês para fazer parte do nosso canal, se inscrevendo. Assim que você se inscrever, você toca o sininho. Tocando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal, certo, gente? Não esquecendo também de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar. É muito importante para o canal. Vou ficar muito feliz de ter vocês aqui, né, na nossa família no YouTube, tá, gente? Olha que lindo que ele fica depois de pronto. É um tapete rápido, prático e muito fácil para fazer. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Para confeccionar o tapete, nós vamos precisar de uma tesoura, de uma agulha 3,5, certo? Também vamos usar 300 gramas, certo? Na cor 2859 do Max Color. Todos eles são número 6, tá? Também vou usar 200 gramas do Barroco Max Color na cor 2829. Vou usar 300 gramas do Barroco Max Color na cor 2197. Para fazer o nosso passo a passo, gente, eu usei o natural, certo? Também vou usar o laranja 4456 e também vou usar, né, esta cor aqui, que é o 6375. Então, essas cores eu vou usar para fazer o passo a passo. No vídeo anterior, nós paramos, né, nesse primeiro bico. Agora, nós vamos trabalhar o segundo. Agora, a gente vai prender a nossa linha atrás desse bico aqui, certo? Então, nós vamos começar na nossa reta. Eu vou vir aqui, gente, olha, atrás dos nossos bicos, tá vendo essas argolinhas? Eu vou contar uma, duas, eu vou laçar a terceira argolinha, olha aqui, ó. Vou passar a minha agulha. Então, olha aqui, olha. Uma argolinha, duas, aqui tá a terceira. Eu vou passar a minha agulha nessa terceira argolinha, vou prender a minha linha com um ponto baixo, certo? Olha aqui, ó, um ponto baixo. Eu vou trabalhar, gente, agora, 4 correntinhas. Uma, duas, já vou escondendo a pontinha. 3, 4, certo? Feito isso, eu venho aqui e conto, olha, uma, duas, 3 argolinhas. E laço a próxima, com um ponto baixo, certo? Olha, trabalhei um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, então, você vê, olha aqui, ó. Eu pulei uma, duas, lacei a terceira. Trabalhei, prendi um ponto baixo. Trabalhei 4 correntinhas, certo? Aí, eu conto uma, duas, 3, laço a quarta. Então, fica 2 pontinhos de um lado e 2 pontinhos do outro. Porque na nossa reta, nós temos 9 pontos baixos, certo? Pontos altos. Feito isso, gente, agora eu vou trabalhar um cordão de 5 correntinhas. Uma, duas, 3, 4, 5. Olha, eu vou no meu próximo bico, tá vendo, gente? Aqui, e olha, eu faço esse movimento aqui. Tá vendo? Então, eu pulo uma, duas argolinhas, eu vou laçar a terceira argolinha, olha, com um ponto baixo. Vou trabalhar novamente 4 correntinhas. Uma, duas, 3, 4. Olha, eu pulo uma, pulo duas, pulo 3 e laço a próxima argolinha com um ponto baixo, certo? Sempre olhando direitinho para não laçar apenas um fiozinho da linha, laçar toda a argolinha, olha. Então, eu pulo 2 argolinhas, laço a terceira com um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 3 argolinhas, uma, duas, 3, laço a quarta com um ponto baixo. Então, fica 2 pontinhos de um lado, 2 pontinhos do outro e 3 no meio, certo? Agora, novamente, eu trabalho 5 correntinhas. Uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas, olha. Eu venho aqui no próximo bico, olha, eu vou direto no próximo bico, de um pro outro, olha. E lá, e conto uma, duas,
laço a terceira, certo? Com um ponto baixo. Trabalho 4 correntinhas novamente, 3, 4, volto e conto 1, 2, 3, laço a quarta com um ponto baixo, e assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha, atrás do meu bico, eu tenho uma argolinha de 4 correntinhas. Entre um bico e outro, eu tenho uma argolinha com 5 correntinhas. Então, fica uma argolinha atrás do bico e uma entre o bico e outro. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho. Trabalhei 5 correntinhas, olha, essa argolinha fica bem entre um bico e outro. Vou lá no meu primeiro pontinho, fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, gente, eu vou levar a minha agulha no primeira correntinha de base, levar e puxar, certo? Aí, eu vou fazer uma correntinha, venho aqui, olha, bem no meio da argolinha e vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, certo? Eu vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2, vou vir dentro da primeira argolinha aqui, olha, entre um bico e outro, e vou sobrepor nesse espacinho 9 pontos altos, olha, 1, e assim a gente vai trabalhar dentro dessa argolinha, 9 pontos altos. Então, eu trabalhei, olha, um ponto baixo, 2 correntinhas, fui na próxima argolinha, olha, 9 pontos altos. 2 correntinhas, olha, vou na próxima argolinha. Então, a argolinha que fica, olha, atrás do bico, a gente trabalha, olha, 2 correntinhas, vai nela e trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, 2 correntinhas, vai na argolinha que fica entre um bico e outro e, novamente, vamos sobrepor 9 pontos altos. Trabalhei os 9 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas, vou em cima da minha argolinha de base, olha, que fica atrás do bico, e vou sobrepor um ponto baixo. Então, gente, nós vamos trabalhar na nossa reta 9 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto baixo. Olha, 2 correntinhas, na próxima, 9 pontos altos. 2 correntinhas, na próxima, um ponto baixo. 2 correntinhas, 9 pontos altos. Isso a gente vai fazer até a gente chegar na reta do nosso meio círculo. Chegamos agora, olha, na reta do nosso meio círculo, tá vendo? Então, eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas. Nessas argolinhas que fica no nosso meio círculo, entre um bico e outro, eu vou sobrepor 11 pontos altos. Então, na reta, a gente trabalha 9 pontos altos, certo? E no meio círculo, a gente trabalha 11 pontos altos. Trabalhei 11 pontos altos, 2 correntinhas, vou na próxima correntinha de base, um ponto baixo. 2 correntinhas, vou na próxima argolinha, 11 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno do nosso meio círculo. Nessas argolinhas que tá no meio círculo, todas elas a gente vai sobrepor 11 pontos altos, certo? Então, olha aqui, no nosso meio círculo, nessa carreira anterior, a gente tinha 7 bicos, certo? Agora, nessa carreirinha, a gente vai ter 6 bicos, certo? No meio círculo, e na nossa reta, 7 bicos. Então, aqui a gente chegou na última argolinha do nosso meio círculo, olha, uma, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, chegamos na nossa reta novamente. A gente vai fazer a mesma coisa, olha, 2 correntinhas, vai na argolinha de base, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar nos 6 bicos da nossa reta, certo? 9 pontos altos. Olha, agora aqui a gente já começa trabalhando, que nós estamos trabalhando a nossa reta, 9 pontos altos. Olha aqui, 9 pontos altos. 2 correntinhas, vamos na próxima argolinha, um ponto baixo. Então, gente, nós vamos fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Nas argolinhas que fica no nosso meio círculo, que são 6 argolinhas, nós vamos trabalhar 11 pontos altos. E entre um bico e outro, olha, na argolinha que fica atrás do bico, um ponto baixo, sendo 2 correntinhas de um lado, 2 do outro. Chegamos na nossa reta, nós temos 6 argolinhas também. Dentro dessas argolinhas da reta, a gente trabalha 9 pontos altos, 2 correntinhas e na argolinha que fica atrás de cada bico, um ponto baixo, certo? Então, não esquecendo, no meio círculo,
11 pontos altos e nas nossas retas nós vamos trabalhar 9 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente veio trabalhando todo o contorno, olha aqui, gente, certo? Chegamos aqui, olha, no nosso último bico, tá vendo? Chegamos na nossa reta novamente. A gente vem aqui no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, vamos fechar com o ponto baixíssimo, certo? Lembrando que no nosso meio círculo a gente trabalha 11 pontos e na nossa reta, 9 pontinhos. Feito isso, eu vou trabalhar uma correntinha. Eu vou sobrepor um ponto baixo em cima desse pontinho baixo, só que eu vou passar minha agulha aqui, olha, nessas duas correntinhas que a gente tem no bico, certo? Olha aqui, eu levo a agulha aqui, olha, e venho em cima do nosso pontinho baixo e trabalho um ponto baixo. Então, a gente vai prender a pontinha do bico anterior. Feito isso, gente, olha, eu venho no nosso próximo bico, eu vou fazer uma correntinha, venho no próximo bico e vou levar a agulha, ó, do mesmo jeitinho que a gente fez nesse, olha, de um lado, de baixo para cima, de um lado para o outro, um ponto alto. Olha, de baixo para cima, de um lado para o outro, um ponto alto. De baixo para cima, de um lado para o outro, um ponto alto. Você vê que vai sobressaltando um cordão de correntinhas, olha. Vou no próximo pontinho, a mesma coisa. A gente fez essa sequência de repetições por 4 vezes. No próximo pontinho, olha, você vê que agora eu laço a cabeça do ponto normal, olha. Trabalho um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto, certo? Vou no próximo pontinho e já começo laçando, olha, de baixo para cima, de um lado para o outro. Vou fazer essa sequência de repetições por 4 vezes. Trabalhei, olha, os 4 pontinhos, então, é 4 pontos de um lado, no pontinho do meio a gente trabalha, olha, laçando a cabeça do ponto, um ponto alto, 2 correntinhas no mesmo pontinho de base, um ponto alto. E vem do outro lado, trabalhando 4 pontinhos, laçando o ponto de um lado para o outro, para sobressaltar esse cordão de correntinhas. Feito isso, eu trabalho uma correntinha, olha, e vem aqui, ó, eu vou juntar a ponta do nosso bico aqui, olha, onde fica as 2 correntinhas de base, com o nosso pontinho baixo agora, olha, eu faço isso aqui, ó, levo a agulha e junto, unindo os dois, olha. Tá vendo como vai ficando? Olha aqui. Vai ficando tão bonito, gente. Aí, você faz uma correntinha e vai pro próximo bico, fazendo a mesma coisa que eu fiz. Olha, 4 pontos altos, laçando o pontinho de um lado pro outro. Vou fazer sequência de repetições por 4 vezes. Trabalhei os 4 pontinhos, agora eu vou no próximo pontinho, certo? Laçando a cabeça do ponto, eu trabalho um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto, certo? Vou do outro lado e já faço a sequência de repetições de 4 pontinhos que a gente fez do outro lado, certo, gente? Olha, tá vendo? De baixo para cima, de um lado para o outro, olha aqui como fica a nossa agulha. Aí, você trabalha o ponto alto normal. Olha, de baixo para cima, de um lado para o outro, olha, o ponto alto normal. Olha, certo? Feito isso, olha, chegamos no nosso último pontinho, a gente trabalha uma correntinha, vem em cima, olha, das 2 correntinhas do bico anterior, leva a agulha e junta em cima do nosso ponto baixo, que fica entre um bico e outro, olha, certo? E assim a gente vai trabalhar toda a nossa reta com essa sequência de repetições. Cheguei no último bico da nossa reta, olha, eu levo a agulha, olha, junto o bico anterior com a carreira do que a gente está fazendo, um ponto baixo, uma correntinha. Agora, aqui, gente, nós chegamos em cima do nosso meio círculo, que tem 11 pontos altos. O que que eu vou fazer? A mesma coisa, só que aqui eu trabalhei 4 pontinhos e aqui eu vou repetir 5 pontinhos. Tá vendo? A diferença é só essa, olha, aqui eu trabalho 4 pontinhos, olha, 1, 2, 3, 4, certo? E aqui eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, e no 6º pontinho, eu laço a cabeça do ponto com um ponto alto, 2 correntinhas, venho no mesmo pontinho de base,
um ponto alto. E já venho laçando o próximo pontinho, olha, de um lado para o outro por 5 vezes. Trabalhei os 5 pontinhos, olha, 5 do lado, o do meio, que fica um Vzinho, que são 2 pontos altos, no mesmo pontinho de base, com espaço de 2 correntinhas. Aí, eu faço uma correntinha, venho novamente, olha, eu tenho um ponto baixo, eu junto, olha, o meu ponto com o ponto baixo, certo? E trabalho um ponto baixo aqui, olha, juntando os dois. E assim a gente vai fazer todo o contorno. Aonde a gente tem 9 pontinhos, são 4 pontos do lado, ponto V no meio e 4 pontos do outro, certo? Uma correntinha, junto os 2 biquinhos com um ponto baixo. Uma correntinha, 4 pontinhos. E no nosso meio círculo, a diferença é só um pontinho a mais. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Trabalho o pontinho do meio, 5 do outro lado. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui no nosso último pontinho, olha, eu venho aqui, olha, no meu primeiro ponto baixo inicial, vou fechar com ponto baixíssimo, olha, fazer uma correntinha e vou cortar uma pontinha. E essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos. Olha como vai ficando bonito, gente, o laranja com esse tom, olha, fica lindo, 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 olha, que amor. Agora, a gente vai trabalhar, certo? Com a linha natural novamente. Agora, gente, atrás dos bicos, novamente da nossa reta que nós vamos começar, olha, tá vendo? Na reta, você vai fazer a mesma coisa, olha, pula 1, 2, laça a terceira argolinha, olha. Vou levar a minha agulha aqui, na terceira argolinha, conto 1, 2, leva a agulha, olha, na terceira argolinha, você vê que é na... Olha, tá vendo? É bem no pezinho do ponto olha, entre uma carreirinha e outra, nessas argolinhas, olha. Tá vendo? Então, a gente vai pular 1, 2, vai laçar a terceira argolinha, olha. A gente laça ela. Aí, você passa a agulha, olha, laça e trabalha um ponto baixo. Certo? Trabalhou o seu ponto baixo, agora você vai trabalhar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, certo? Aí, você volta no bico e conta, olha, 1, 2, 3, laça a próxima, certo? Laçando a próxima argolinha com um ponto baixo. Feito isso, olha, você vai trabalhar novamente 5 correntinhas. Trabalhamos 5 correntinhas, olha, agora a gente vai no próximo bico, olha, tá vendo? A gente está na nossa reta, tá? Olha aqui, então, eu venho aqui, eu conto 1 argolinha, 2, laço a terceira novamente, olha, e trabalho um ponto baixo, certo? Novamente, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Olha, pulo 1, 2, 3 e laça a próxima. Certo? Isso a gente vai fazer essa sequência de repetições novamente, somente na nossa reta, tá? A hora que chegar no meio círculo, a gente vai mudar a quantidade de correntinhas. Então, na reta, a gente vai trabalhar, olha, um ponto baixo atrás de cada bico, 4 correntinhas, certo? Pula 2 argolinhas, laça a terceira, um ponto baixo, 4 correntinhas. Pula 3 argolinhas, na próxima, um ponto baixo. 5 correntinhas, vai pro próximo bico, olha, pula 1, 2, laça a terceira, um ponto baixo. 4 correntinhas, pula 3 argolinhas, olha, 1, 2, 3, laça próximo, ponto baixo. 5 correntinhas e vai no próximo bico. Então, a gente vai fazer a sequência de repetições em toda a reta. Então, olha aqui, ó, trabalhamos a nossa última argolinha do bico da reta. Chegamos no nosso meio círculo, ó, onde a gente tem 11 pontinhos. Agora, eu vou trabalhar, gente, 6 correntinhas. 6 correntinhas. Eu venho aqui no meu bico, tá? Eu vou contar, olha, 1, 2, 3. Agora, eu vou laçar a quarta argolinha, certo? Então, aqui no nosso meio círculo, a gente vai pular, olha, 3 argolinhas. 1, 2, 3, laça a quarta, um ponto baixo. Atrás dos bicos, a quantidade de correntinhas vai continuar a mesma, gente, olha, 3, 4, certo?
Aí, eu volto aqui novamente e vou contar, olha, 1, 2, 3 e vou laçar a quarta. Então, na nossa reta, a gente fica assim, olha, nas retas fica 2 pontinhos de um lado, 3 no meio e 2 do outro, certo? No nosso meio círculo, a gente vai ficar com 3 pontinhos do lado, 3 no meio e 3 do outro, certo? Que aqui a gente tem 11 bicos. Contando com os 2 pontinhos que a gente prendeu, olha, 3, 6, 9, 10, 11, certo? Agora, você trabalha novamente 6 correntinhas. Então, a diferença agora, gente, é apenas essa, olha. Que nas nossas retas, a gente trabalha 5 correntinhas, atrás dos bicos continua a mesma quantidade de correntinhas, que são 4, e no meio círculo, de um bico para o outro, a gente trabalha 6 correntinhas. E assim, a gente vai fazer todo o nosso contorno. Lembrando, nas retas, 5 correntinhas entre um bico e outro, e no nosso meio círculo, entre um bico e outro, 6 correntinhas. É só isso. E atrás de cada bico, em todo o contorno, é a mesma quantidade de correntinhas, olha. Um ponto baixo, 4 correntinhas. E aqui a gente pula 3 pontinhos, 3 no meio e 3 do lado. E na reta é 2 de um lado, 3 no meio e 2 do outro. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, agora aqui a gente vai trabalhar a última argolinha do nosso meio círculo. Olha, são 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vem aqui no nosso primeiro pontinho inicial e vai fechar com um ponto baixíssimo, certo? Então, gente, olha, no nosso meio círculo não tem segredo essa carreirinha de argolinha. No nosso meio círculo, entre um bico e outro, 6 correntinhas. E atrás de todos os bicos, nós vamos ter uma argolinha, certo? De 4 correntinhas. Em todos os bicos, todo o contorno, a gente vai ter essa argolinha. A diferença é que no nosso meio círculo, a gente pula 3 pontinhos e laço o quarto, certo? Pula 3 pontinhos no meio e laço o quarto. Aí, fica 3 pontinhos desse lado e 3 pontinhos do outro. E na nossa reta, a gente pula, olha, 2 pontinhos de um lado, 3 no meio e 2 do outro. Mas a argolinha do meio é a mesma quantidade para todos os pontinhos. É um ponto baixo, 4 correntinhas e um ponto baixo. A diferença é só os pontinhos, por quê? Porque aqui na reta nós temos 9 e no nosso meio círculo nós temos 11. Então, você tem que pular 3 pontinhos para laçar o próximo. E na reta, a gente pula 2 pontinhos e laça o próximo. Fica 2 de um lado, 2 do outro e uma argolinha com 3 no meio, certo? Então, todos os bicos. E na reta, nós temos 5 correntinhas entre um bico e outro, e no meio círculo, nós temos 6 correntinhas. Portanto, nós vamos ter 7 argolinhas no meio círculo e 7 argolinhas na nossa reta, certo? No total, vai dar aí 28 argolas para trabalhar os bicos. Então, vamos agora continuar a nossa aulinha aqui, tá? Agora, aqui, olha, nós emendamos com ponto baixíssimo. Eu venho na primeira correntinha, certo? Eu levo a agulha, eu laço, olha, com ponto baixíssimo para a gente chegar no meio da nossa argola. Feito isso, eu faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, certo? E trabalho um ponto baixo. Feito isso, eu faço uma correntinha, estamos na nossa reta. Vamos trabalhar dentro dessa argolinha aqui 9 pontos altos. Trabalhei os 9 pontos altos, eu faço uma correntinha, olha, vou na argolinha que fica no meio do bico e vou sobrepor um ponto baixo. Uma correntinha, certo? Agora, eu vou na argolinha que fica entre um bico e outro. Então, atrás de cada bico, olha, a gente acrescenta um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, vou na argolinha que fica entre um bico e outro e, novamente, 9 pontos altos. Então, em toda a reta nossa, nós vamos trabalhar, olha, dentro da argolinha que fica entre um bico e outro, 9 pontos altos, uma correntinha, na argolinha que fica atrás do bico, um ponto baixo. Uma correntinha, vou na próxima argolinha, 9 pontos altos. A gente vai fazer sequência de repetições em toda a reta nossa, dentro das 7 argolinhas que fica na reta. Chegamos no último bico da nossa reta, certo? Olha, trabalho uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Agora, eu vou na argolinha do nosso meio círculo. Dentro dessa argolinha, eu vou trabalhar
13 pontos altos. Então, eu vou preencher a argolinha entre um bico e outro do nosso meio círculo, 13 pontos altos. Trabalhei os 13 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uma correntinha, vou na argolinha que fica atrás do bico, um ponto baixo. Uma correntinha, vou na próxima argolinha que fica entre um bico e outro e vou trabalhar 13 pontos altos. Então, na nossa reta, todas as argolinhas que fica entre um bico e outro, a gente trabalha 9 pontos altos. E nas argolinhas do nosso meio círculo, todas elas que ficam entre um bico e outro, são 13 pontinhos. Lembrando que no nosso meio círculo, a gente vai ter 7 argolinhas de um lado, 7 argolinhas do outro. E cada reta a gente tem 7 de um lado e 7 do outro. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições. Na reta, 9 pontos, certo? Aqui é igual, fazendo todo o contorno. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. E as argolinhas que ficam no meio círculo, todas elas 13 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente veio fazendo todo o contorno, chegamos aqui, olha, no nosso primeiro pontinho, e faz uma correntinha, né? Emenda aqui com o ponto baixíssimo. Emendou com o ponto baixíssimo, você vai trabalhar uma correntinha. Olha, e vai juntar novamente, olha aqui, certo? Passa lá no seu ponto baixo e trabalha um ponto baixo, juntando as duas pontinhas. Trabalhou o ponto baixo, certo? Agora, você vai vir, olha, direto, sem espaço de correntinhas, laçando o primeiro pontinho. Então, na nossa reta, a gente vai fazer novamente essa mesma sequência de repetições por 4 vezes. Olha, 1, 2, 3, 4, certo? Então, é a mesma coisa dessa carreira anterior aqui, ó. 4 pontinhos. Trabalhou os 4 pontinhos, você vai no 5º pontinho, na cabeça do ponto agora, olha. Trabalha um ponto alto, 2 correntinhas, volta no mesmo pontinho, um ponto alto. E vem do outro lado e vai fazer a mesma sequência, olha, leva de baixo para cima, de um lado para o outro. Então, a reta, gente, é igual, você vê que, olha, trabalhamos 9 pontinhos, na segunda carreirinha de bico, 9 pontinhos, tá vendo? 4 de um lado, o Vzinho do meio, 4 do outro. Na primeira, a mesma coisa. E na terceira carreira de bico, também é a mesma coisa, olha, 4 pontinhos. No 5º pontinho, a gente laça a cabeça do ponto com um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E vamos fazer do outro lado essa mesma sequência de repetições, olha, 2, 3 e 4. Trabalhamos os 4 pontinhos, aí você faz. Agora, aqui a gente não tem espaço de correntinhas, você vem, olha, direto em cima do nosso ponto baixo, mas juntando a ponta do bico da carreira anterior, olha. Você vem aqui, junta os dois e um ponto baixo, certo? Olha, é a mesma coisa, a diferença é só que a gente não trabalha com espaço de correntinhas. Faz um ponto baixo, vai em cima dos 9 pontos altos e já começa, olha, laçando de um lado para o outro ponto, 1, 2, 3, 4. No 5º pontinho, laça a cabeça do ponto alto, 2 correntinhas, volta no mesmo pontinho de base, um ponto alto, e do outro lado, os 4 pontinhos. Sem espaço de correntinhas, em cima do ponto baixo de base, você junta o bico anterior com o ponto baixo e trabalha juntando as duas partes, olha, trabalhando um ponto baixo, certo? E assim a gente vai fazer toda a nossa reta. Chegamos no último pontinho da nossa reta, olha, você vem aqui, olha, junta, olha, passa nas duas correntinhas do bico, olha, em cima do ponto baixo de base, trabalha um ponto baixo. Vai direto pro próximo bico. Agora, nós chegamos no nosso meio círculo. A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui nós temos 13 pontos, certo? Então, a gente vai fazer uma sequência de repetições por 6 vezes, ó. Levo a agulha de baixo para cima e de um lado para o outro, um ponto alto. A gente vai fazer a sequência de repetições por 6 vezes. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo pontinho, você vai laçar a cabeça do ponto, trabalhando um ponto alto.
duas correntinhas, volta no mesmo pontinho de base, um ponto alto, certo? Feito isso, novamente, você vem do outro lado, fazendo novamente 6 sequências de repetições, olha, de baixo para cima e de um lado para o outro, certo? E assim a gente vai trabalhar mais 6 pontinhos. Trabalhamos os 6 pontinhos, olha, a gente chegamos em cima do nosso ponto baixo de base, olha, você junta os dois aqui, ó, passa a agulha bem no meio das duas correntinhas e no ponto baixo e trabalha um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, com essa mesma sequência de repetições. Na nossas retas, 4 pontinhos, um ponto V. 2 pontinhos, no mesmo espacinho de base, com espaço, 2 correntinhas, 4 pontos altos. Olha, junta o bico com a nossa carreirinha que a gente está trabalhando, olha. Em cima do seu ponto baixo de base, você leva a agulha bem em cima das duas correntinhas e junta o ponto baixo com as duas correntinhas e trabalha um ponto baixo. Feito isso, olha, chegamos no nosso meio círculo, a mesma coisa, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ponto V. A diferença é só essa, gente. No nosso meio círculo, são 6 pontinhos, um ponto V, 6 pontinhos. E na nossa reta, 4 pontinhos, um ponto V e 4 pontinhos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha e essa pontinha a gente vai esconder no avesso com auxílio de uma agulha entre os pontos, tá bom? Gente, olha que lindo que vai ficando, tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar novamente com a linha laranja, que na nossa peça pronta seria esse tom de azul, certo? Então, olha aqui, olha, o meio, esse tom escuro, onde eu trabalhei essa parte crua, certo? O tom de laranja seria esse tom de azul mais claro. E aonde é o tom nosso aqui, ó, violeta, seria o azul mais claro ainda, certo? Agora, nessa próxima etapa, a gente volta a trabalhar com laranja, que seria esse tom, desculpa, seria esse tom aqui, certo? Agora, vamos trabalhar com a nossa linha laranja. Agora, nós vamos trabalhar no nosso bico, vamos começar no primeiro bico da reta, tá, gente? Então, a gente vai pular 1, 2 pontinhos, certo? E vem aqui, olha, no terceiro, leva a agulha de baixo para cima e vem aqui do outro lado, prende a nossa linha e vamos subir com 3 correntinhas, tá? Olha, 1, 2, 3, que faz a vez de um ponto alto. Agora, a gente vai no próximo pontinho, tá? Olha, leva a agulha de um lado para o outro, novamente, um ponto alto. Então, trabalhamos 2 pontinhos, a gente vai no próximo, olha, de um lado para o outro, um ponto alto, certo? Opa, tô enroscando aqui com a pontinha, peraí, vamos arrumar aqui essa pontinha aqui que tá no avesso. Então, eu venho aqui de um lado para o outro, olha. Então, a gente pula 2 pontinhos, começamos a trabalhar no nosso bico da reta, tá? Pula 2 pontinhos e trabalha 3 pontos. Agora, a gente faz 2 correntinhas, 1, 2, vamos pular as 2 correntinhas de base e já vem no próximo pontinho, olha, levando, olha, de baixo para cima, de um lado para o outro, certo? Um ponto alto. Depois, vem no próximo, 2. E no próximo, 3, certo? Então, olha aqui, trabalhamos 3, pulamos 2 pontinhos, trabalhamos 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulamos as 2 correntinhas de base. Veio aqui, trabalhou do outro lado 3 pontinhos, então, fica 2 pontinhos, a gente pula 2 e deixa 2, certo? Feito isso, eu vou trabalhar uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar o meu ponto alto duplo, olha, laço uma vez, 2. Agora, eu vou vir aqui, olha, não vou laçar a cabecinha do meu ponto baixo. Eu venho aqui, olha, e vou passar minha agulha por baixo dele, olha, tá vendo? No corpo do ponto, olha, tá vendo? Não laça a cabecinha. Passa aqui, olha, por dentro dele. E vou trabalhar o meu ponto alto duplo. Tiro 1, olha, 2 e fechei.
certo? Feito isso, eu faço uma correntinha, vou no próximo pontinho, pulo 1, 2, laço o terceiro, ó, levando a agulha de baixo para cima e de um lado para o outro no ponto. E vou trabalhar 3 pontinhos. Trabalhei os 3 pontinhos, faço 2 correntinhas, certo? Ó, pulo as 2 correntinhas de base e venho aqui, olha, e trabalho 3 pontinhos. Olha, 1, 2, 3, certo? Feito isso, eu vou trabalhar uma correntinha e vou trabalhar o meu ponto alto duplo, olha. Venho, passo por dentro dele, olha aqui, ó. Tá vendo? E vou trabalhar o meu ponto alto duplo. Tiro 1, 2, 3. E assim a gente vai fazer a sequência de repetições em toda a reta, certo? 3 pontinhos, 2 correntinhas, pula 2 correntinhas de base. 3 pontinhos. Uma correntinha. No meio a gente trabalha um ponto alto duplo. Uma correntinha, 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto duplo. Assim a gente vai fazer toda a nossa reta. Chegamos no nosso último ponto da reta, ó, no último bico da reta, certo? Agora, a gente chegou no bico do meio círculo. É a mesma coisa, gente. A gente vai trabalhar, olha, uma correntinha, né? Para começar o primeiro bico. Um ponto alto duplo, uma correntinha. Agora, a gente vai pular 2 pontinhos. Em vez de trabalhar 3 pontinhos, aqui a gente vai trabalhar 5 pontinhos, olha, levando a agulha de um lado para o outro, certo? E vamos trabalhar 5 pontinhos. Trabalhei os 5 pontinhos, agora eu vou fazer 2 correntinhas. Pulo as 2 correntinhas de base, venho do outro lado e trabalho 5 pontinhos, do mesmo jeito que eu fiz desse lado. Trabalhei os 5 pontinhos, olha aqui, gente, 5, 2 correntinhas, né? Pulo as 2 do meio, do outro lado, 5 pontinhos. Deixamos 2 pontinhos sem trabalhar. Agora, aqui entre um bico e o outro no nosso meio círculo, aqui na reta nós trabalhamos uma correntinha. No nosso meio círculo, a gente vai trabalhar 2 correntinhas, olha. 2 correntinhas, o ponto alto duplo, normal. Do mesmo jeito que a gente fez na nossa reta. A diferença é que eu trabalho o meu ponto alto duplo e 2 correntinhas de um lado e 2 correntinhas do outro, olha. Uma e novamente 2. Então, no nosso meio círculo, a gente vai trabalhar 5 pontos altos, 2 correntinhas aqui no meio, olha, pulo 2. A mesma coisa que a gente fez na reta, olha, pulamos 2, trabalhamos 3. Aqui a gente pula 2, trabalha 5. 2 correntinhas, a mesma coisa da reta, certo? 5 pontos altos. Aqui na reta a gente trabalhou uma correntinha, agora aqui a gente trabalha 2. A diferença é só isso, os pontinhos aqui. Então, no nosso meio círculo, a gente vai fazer essa sequência de repetições. 5 pontos altos, 2 correntinhas, 5 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto alto duplo. 2 correntinhas, vem e novamente 5 pontos altos, 2 correntinhas, 5 pontos altos. Certo? E assim a gente vai fazer todo o contorno, o nosso meio círculo dos dois lados, essa mesma sequência, e na nossa reta, esta mesma sequência de 3 pontinhos, 2 correntinhas, 3 pontinhos, uma correntinha, um ponto alto duplo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho. Trabalho as 2 correntinhas, cheguei aqui, olha, no primeiro pontinho da nossa reta, tá? Eu vou emendar com ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas. Certo? Agora, eu vou trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto, olha, ponto sobre ponto. Cheguei em cima das 2 correntinhas de base, eu vou levar a agulha, olha, vou pular as 2 correntinhas e vou prender meu ponto alto, olha, em cima das 2 correntinhas do bico anterior. Olha aqui, ó, tá vendo? Eu pulo aqui e faço isso aqui, olha, e trabalho o meu ponto alto. Olha aqui como vai ficar. Feito isso, eu venho aqui e trabalho ponto sobre ponto, olha. 1, 2, 3, certo? Em cima da minha correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Cheguei no meu ponto alto duplo, eu vou trabalhar um ponto alto, mas passando por baixo dele, ó, levo a agulha de um lado para o outro e trabalho o meu ponto alto. Olha aqui. Feito isso, eu venho aqui e vou trabalhar ponto sobre ponto.
Trabalhei ponto sobre ponto, olha, cheguei em cima das duas correntinhas aqui, olha. Eu venho aqui, olha, tá vendo? Eu vou levar a minha agulha, olha, bem em cima das duas correntinhas do bico da carreira, tá vendo? Olha, da carreira anterior. Olha aqui, tá vendo? Bem em cima do bico anterior, que é da carreira anterior, não, do bico anterior. Olha aqui, olha. Passo a agulha aqui e trabalho um ponto alto. Trabalhei o ponto alto, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto novamente. Ó, trabalhei ponto sobre ponto, tá vendo, gente? Então, a nossa reta, a gente vai fazer isso aqui, olha. Ponto sobre ponto, o ponto alto do meio a gente vem e prende no bico anterior, olha, no último bico aqui, certo? Depois, ponto sobre ponto, um ponto alto em cima do nosso ponto alto duplo, passando por baixo. Depois, eu vou em cima dos meus pontos altos, olha, ponto sobre ponto. O ponto alto do meio a gente vem e prende aqui, olha, na carreirinha do bico, ponto sobre ponto, e aqui, olha, um ponto alto, certo? Aí, a gente vem em cima do ponto alto duplo, passa a agulha de um lado para o outro, trabalha o ponto alto, e aqui, olha, ponto sobre ponto. E assim a gente vai fazer toda a nossa reta com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos aqui, ó, o último bico da reta. Chegamos em cima do nosso bico do meio círculo. A mesma coisa, gente, olha, ponto sobre ponto. Não tem segredo aqui, olha. Tá vendo? É uma sequência de repetições. Aqui agora a gente vai trabalhar, se temos 5 pontos altos de base, vamos ter agora 5 pontos altos. Trabalhamos 5 pontos altos, agora nós vamos sobrepor um ponto alto, certo? Só que a gente pula essas duas correntinhas e vem prendendo as duas correntinhas do pico anterior. Olha aqui, olha. Certo? Normal. Um ponto alto. Feito isso, novamente a gente vem aqui, olha, e trabalha 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos ponto sobre ponto, chegamos entre um bico e o outro do meio círculo, temos duas correntinhas. Então, em cima dessas duas correntinhas de base, eu vou sobrepor 2 pontos altos. Trabalhei os 2 pontos altos, olha, cheguei em cima do meu ponto alto duplo, olha, eu levo a agulha, vou fazer o ponto alto. Só que aqui, olha, em vez de laçar na cabecinha, eu passo por baixo, olha. Passei por baixo e trabalho um ponto alto. Feito isso, eu venho aqui, olha, e vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Então, a diferença do meio círculo é só isso, gente, tá vendo? Continua ponto sobre ponto, olha. No último bico do canto aqui, a gente trabalha, ó, ponto sobre ponto e um ponto alto do meio, a gente vem e prende, olha aqui, em cima das duas correntinhas do bico. Ponto sobre ponto, onde eu tenho uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto duplo, em cima da correntinha, um ponto alto. Ponto sobre ponto, o ponto alto do meio que a gente prende na cabeça do ponto, certo? Agora, nos bicos, que olha, entre um bico e outro que a gente tem duas correntinhas e um ponto alto duplo, a gente trabalha em cima dessas duas correntinhas, 2 pontos altos. A diferença da reta é só isso aqui, olha, que é onde a gente trabalha um ponto alto, no bico aqui a gente trabalha 2 pontinhos. No bico não, no meio círculo, tá? Então, lembrando, no meio círculo, entre um bico e outro, nas correntinhas, a gente trabalha 2 pontos altos de um lado, um ponto alto sobre o ponto alto duplo e 2 pontos altos, certo? E aqui a gente vem novamente, olha, ponto sobre ponto. Trabalhamos ponto sobre ponto, chegamos em cima das duas correntinhas, olha, eu pulo essas duas correntinhas da carreira anterior e venho prender o meu ponto alto, olha, bem em cima das duas correntinhas do bico, certo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Pulando uma carreira. Aí, a gente volta novamente e trabalha ponto sobre ponto. Trabalhei ponto sobre ponto, cheguei aqui agora, 2 pontos altos dentro das duas correntinhas de base. E assim a gente vai fazer o nosso meio círculo com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos aqui, olha, em cima do nosso último bico do meio círculo. Chegamos no primeiro espacinho, onde a gente vai começar a nossa reta. Olha, eu já começo com um ponto baixo, certo? Um ponto alto em cima do meu ponto alto duplo, passando por baixo, não prendo na cabecinha, certo? Olha aqui. Aí, eu venho do outro lado, um ponto alto. E assim a gente vai fazer a nossa reta do mesmo jeito que a gente trabalhou do outro lado. Ponto sobre ponto, um ponto no meio. Aí, chega ponto sobre ponto, um ponto em cima da correntinha,
um ponto alto laçando por baixo do ponto alto duplo, e assim a gente vai fazer a nossa reta do mesmo jeitinho que a gente fez do outro lado, certo? Olha aqui, então a gente vem fazendo todo o contorno. Chegamos agora no nosso meio círculo, olha. Você vai trabalhar a mesma coisa que fez do outro lado, ponto sobre ponto, certo? Aqui um ponto alto, ponto sobre ponto, e nesse espacinho de duas correntinhas, você trabalha duas correntinhas, um ponto alto, certo? Passando por baixo do seu ponto alto duplo, e duas correntinhas. Do mesmo jeito que você fez do outro lado, o seu meio círculo, você vai fazer desse lado, certo? E assim a gente vai fazer todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições. Cheguei aqui no último pontinho, gente, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho inicial e vou fechar com meu ponto baixíssimo. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu ia finalizar o nosso tapete nesse vídeo. Mas, infelizmente, me deu uma dor de cabeça, assim, repentina, sabe? Muito forte. Então, eu vou parar por aqui. E na próxima aula, eu prometo, o mais rápido possível, a gente vem finalizando o nosso bico. Porque peço a compreensão de todos, certo? E na próxima aula, a gente finaliza o bico. O mais rápido possível, eu venho já com o próximo vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando da aula. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula.